Olha, a palavra que eu vou trazer para vocês hoje é uma palavra que impactou muito o meu coração. Como abrir as janelas dos céus. Você sabe que a Bíblia usa de muitas metáforas, de muitas figuras. Uma metáfora, gente, é uma figura de algo concreto que empresta o seu significado para uma realidade espiritual. Por exemplo, quando Jesus diz eu sou a porta, ele está querendo dizer que ele, a exemplo de uma porta, ele dá acesso a Deus. Jesus também disse eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Isso é uma metáfora. Jesus está querendo dizer que assim como um pão é saboroso, como ele sacia a fome, Jesus também sacia a nossa fome e a nossa sede. Amém? Então é isso que uma metáfora faz. Até um ditado que diz que uma figura vale mais do que 1000 palavras. Quando a gente consegue enxergar uma figura que empresta significado para alguma realidade espiritual, as pessoas não esquecem nunca mais. E uma das metáforas mais poderosas da Bíblia, gente, é as janelas dos céus. As janelas dos céus, aqui uma metáfora que traz significados extraordinários para nós. E quando Deus foi falando comigo, me levando a aprofundar, a refletir a respeito disso, eu então fiquei com o desejo de compartilhar com vocês algumas das verdades e dos ensinamentos maravilhosos que a gente pode tirar das janelas dos céus. Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Diga amém, diga Senhor, fala comigo. Bom, eu quero começar afirmando para vocês que as janelas dos céus existem no lugar secreto de Deus. É interessante, né? Porque portas tem fechadura para fora e para dentro. A porta, ela está no nível terreno. Uma pessoa, para entrar numa casa, ela pode andar naturalmente, pisando no chão, abrir, usar aquela maçaneta e entrar, ter acesso àquela casa. Uma janela não, a janela está num lugar mais alto. A janela nunca tem uma fechadura pelo lado de fora, é sempre pelo lado de dentro. E aqui nós temos essa ideia de que as janelas dos céus, na verdade, elas existem no lugar secreto de Deus. Você não pode ter acesso a esta revelação, a este conhecimento que está nos céus, a menos que Deus abra a janela do lado de dentro. Deuteronômio 29, versículo 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que esse texto está dizendo é que existem coisas que Deus não compartilha, que Ele não revela, pertencem a Ele, estão lá no lugar secreto, mas aquelas que Ele resolve revelar pertencem a nós. E a revelação de Deus sempre é uma janela, uma abertura para que você tenha acesso ao tesouro de Deus que está escondido. Amém? Por exemplo, no Velho Testamento, durante pelo menos 1500 anos, o povo de Israel fazia sacrifícios de animais. Eles estavam obedecendo a Deus, mas eles não tinham entendimento por que eles tinham que sacrificar o animal e porque o sangue daquele animal podia perdoar pecados. Mas um dia Deus vem e abre uma janela e revela a João Batista. Jesus estava passando aí, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não é lindo, gente, quando alguém recebe a luz que vem dessa janela e entende uma revelação que estava escondida? Não é lindo isso? João Batista entendeu que não eram os sangues de animais que tiravam o pecado do mundo, mas era o sangue de Jesus.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vê isso antes de Jesus morrer. Pedro, que estava junto com Jesus durante todo o tempo, não conseguiu ver isso. Ele até teve a revelação que Jesus era o Messias, mas no momento que Jesus disse: eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser morto, ele disse: de jeito nenhum que nós vamos te deixar morrer. Não tinha revelação. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que quando Deus deseja abrir uma janela, coisas acontecem. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: quando Deus abre uma janela e revela os seus segredos, coisas aconteçam. E eu quero profetizar aqui hoje que Deus está num tempo de janelas abertas para revelar os seus mistérios, e coisas vão acontecer ainda extraordinárias. Quantos creem aqui? Dá um grito de júbilo. Glória a Deus, diga glória a Deus. Daniel capítulo 2, versículo 22 diz assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. A luz sempre prevalece em relação às trevas. Isso significa que aquilo que está mais escondido e obscuro para os homens, Deus conhece. Nele há todo conhecimento, e quando Deus abre uma janela, o seu conhecimento é compartilhado. Amém? Então, querido, eu quero dizer para vocês que as janelas dos céus podem se referir a uma revelação, uma resposta para problemas pessoais, familiares, profissionais. Quantos de vocês aqui estão numa encruzilhada que vocês não sabem onde é que está o caminho? Eu quero dizer para você que Deus conhece a resposta. Você pode não estar vendo, mas Ele está vendo. E quando Ele abrir a janela, esta verdade vai estar à sua disposição. Amém? Você pode dizer eu creio, dá um glória a Deus aí, meu irmão, se expresse. Você já ouviu a expressão, é uma janela de oportunidade, sim ou não? Deus, quando abre janelas, pessoas que estão manietadas, amarradas, pessoas que estão vivendo debaixo de princípios, desérticos, de aridez, recebem bênçãos, respostas da onde não esperam. Glória a Deus. Pode se referir a revelações também que mudam completamente a história dos homens. O que eu quero que vocês entendam é que toda vez que Deus abre as janelas dos céus, o que vem desta abertura são bênçãos, são respostas, são discernimentos, são entendimentos que estavam indisponíveis, mas que a partir daí se tornam completamente acessíveis a nós, os seus filhos. Eu não sei se vocês colocaram a oração neste ponto. Eu queria que você, dá para ver bem daí, gente? Dá, né? Para mim aqui está pequenininho, mas aqui está enorme. Vamos orar juntos isso aí? Eu começo, vocês oram juntos também. Eu quero fazer isso porque, gente, nós vamos declarar aqui, a palavra tem poder. Nós vamos declarar e pedir a Deus e crer nas promessas de Deus, que as janelas dos céus vão se abrir na nossa vida, amém? Então ore comigo, diga: Pai, revela-me os segredos, juntos, revela-me os segredos que pertencem a Ti, revela-me a Tua vontade, mostra-me como administrar as situações, revela-me como representar bem o nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Deus é um Deus que abre as janelas dos céus. Em segundo lugar, eu quero dizer que as janelas dos céus são aberturas para os elementos de bênçãos que Deus quer nos trazer. Como eu disse, essa é uma metáfora. E janelas sempre são metáforas de aberturas usadas nas casas, especialmente em Israel, num tempo em que
não havia ar-condicionado, não havia ventilador. A única maneira de se circular o vento e as pessoas terem um pouco mais de refresco, né, era através de janelas. As portas permaneciam fechadas, mas as janelas ficavam abertas. Então, em primeiro lugar, as janelas são aberturas de luz. E como eu disse, a luz na Bíblia e também na metáfora popular sempre representa revelação, conhecimento e sabedoria. Eu tenho uma teoria, sabe, gente? Eu tenho uma teoria que quando Deus quer levar a humanidade a um avanço, ela abre uma janela na mente de alguém para que esse indivíduo descubra algo por acaso, mas que na verdade não é um acaso. É Deus abrindo o entendimento, e esse entendimento faz com que a própria humanidade dê saltos, né, de qualidade. Por exemplo, em 1839, um homem chamado Charles Goodyear, ele estava trabalhando, usando, né, o látex da seringueira e misturando com uma série de coisas para ver se ele fazia uma liga à borracha. Só que tudo que ele fazia não dava certo, porque quando esquentava ficava mole demais, quando endurecia quebrava. Um dia ele estava fazendo uma experiência acrescentando enxofre ao látex e mais alguma coisa que ele teria feito ali, e sem querer aquela substância que ele estava mexendo respingou num forno que estava aberto, e a substância solidificou, e mesmo depois de resfriada ela permaneceu dura. Ali foi então descoberta a borracha por um homem chamado Goodyear. Que nome é esse, gente? Goodyear lembra do quê? De pneu. Esse homem se tornou um milionário por conta de uma janela de entendimento. Eu creio que existem janelas não só para as coisas espirituais. Eu creio que Deus revela muitas vezes algo até de maneira fortuita, mas sempre com o propósito de trazer luz, de trazer entendimento. Por exemplo, vocês sabiam que 2 médicos estavam fazendo experiências com um cachorro, com animais, e eles retiraram o pâncreas do animal, e o objetivo deles era o quê? Ver se aquilo tinha alguma alteração no trato intestinal e digestivo. Mas o que eles observaram é que o cachorro de quem tinha sido extraído o pâncreas, a urina dele estava atraindo muitas moscas. E eles ficaram curiosos: mas por que tanta mosca está indo aí beber no xixi desse cachorro? Eles perceberam, fazendo uma análise, que tinha açúcar demais. E a partir daí, eles fizeram estudos e descobriram que o pâncreas era capaz de, através de uma substância chamada insulina, de levar o açúcar dos alimentos para dentro da célula. E aí se descobriu como é que se cura a diabetes. E se descobriu que a diabetes é consequência, né? Pessoas assim como eu, com uma certa, né, excesso, né, de músculos em repouso. O que é diabetes? A insulina é a substância que leva a glicose ou o açúcar dos alimentos para dentro da célula. Quando ela enfrenta a chamada resistência à insulina, a minha aqui tem uma resistência tremenda, gente. Esse açúcar permanece no sangue e não entra na célula. E isso é que faz com que haja o diabetes, começa a corroer, começa a literalmente destruir os tecidos por conta deste açúcar que
está no sangue e não dentro das células. Isso foi descoberto por acaso, por dois médicos que não tinham intenção de descobrir aquilo. Então, quando Deus, meus irmãos, quer trazer algo à tona, seja na medicina, seja na física, na ciência, Ele faz com que uma janela se abre e alguém perceba algo que ninguém percebeu. Vocês sabem, né, que Isaac Newton descobriu a teoria, ou desenvolveu a teoria da gravidade, porque ele viu uma maçã cair. Estava com um tempo ocioso demais, eles estavam em quarentena por causa da peste bubônica, e ele estava lá tranquilo, viu uma maçã cair e falou: por que a maçã cai? E começou a pensar, desenvolveu a teoria chamada teoria da gravidade. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque Deus é Senhor, e quando Deus quer fazer com que você também dê um salto de qualidade, Ele abre uma janela para trazer luz. Então, do mesmo jeito que uma janela traz luz para dentro de uma casa, ou pode iluminar para fora da casa, Deus abre janelas dos céus para que verdades que estejam lá sejam apreendidas, reconhecidas por nós que estamos aqui. Amém? Mas janelas também são aberturas para o vento, para o ar. E nas escrituras o ar e o vento sempre representam o Espírito Santo. Aliás, a palavra espírito no grego é pneuma. O que é um pneu? É uma roda cheia de ar. O que é um pneumatologista? É o médico que cuida do quê? Do pulmão. E o pulmão tem o quê? Ar. Na teologia, como é que chama a teologia, Zeca? Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, gente, a Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Literalmente entrou, quando o Espírito Santo veio, ele entrou com um vento. Por onde? Pelas janelas. As portas estavam fechadas, os discípulos estavam reclusos, com medo da perseguição dos romanos e dos judeus, e de repente entra um vento pela janela. E esse vento era a presença do Espírito Santo. Então eu quero dizer para vocês que quando nós oramos para que Deus abra as janelas dos céus, virá também um vento impetuoso e um grande avivamento para com aquele lugar, aquela localidade que está buscando a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós precisamos orar para que as janelas dos céus sejam abertas na nossa vida, para que venha avivamento, para que venha respostas, para que venha direcionamento na nossa vida. Amém? Mas uma terceira coisa que a janela faz também: janelas são aberturas para uma visão maior. Quem aqui já viajou de avião? É uma coisa interessante, né? Quando você está aqui na terra, a tua visão é pequena, é limitada. Quanto mais alto você começa a ir, você começa a ter uma visão panorâmica. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei de avião, que eu abri a janela e eu falei: meu Deus, como é grande esse mundo. Eu quero dizer para você que pessoas para quem Deus abre a janela são pessoas que passam a enxergar o mundo de uma forma muito maior. Saem daquela visão pequena, obtusa, né? Uma visão limitada, e passam a enxergar as grandes possibilidades que Deus tem para você. Amém? Agora imagina as janelas que estão nos céus. Imagina o que você pode ver.
Eu imagino a visão que os astronautas tiveram quando eles estavam na Lua e eles olharam para a Terra e viram uma esfera azul. Você já pensou, gente? Eles pensaram: meu Deus, aquela bolinha ali é o planeta onde bilhões de pessoas vivem. Que visão privilegiada, né? Que coisa tremenda. Deus, a Bíblia diz que o universo inteiro está nas mãos de Deus. Quando você olha as coisas a partir da perspectiva de Deus, pelas janelas dos céus, você enxerga as coisas como realmente são. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 6, a Bíblia diz assim, e aqui é Paulo falando de si mesmo, né? Ele está sendo modesto aqui, ele está dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Depois que Paulo foi levado para o céu, gente, ele nunca mais foi o mesmo homem. Porque a partir daí, primeiro que ele enxergou tudo que estava nos céus, teve revelações inefáveis. É o mesmo Paulo que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele viu coisas inefáveis, como diz o texto. Então a janela no céu, quando se abre, é uma abertura que Deus faz para que você enxergue o que está lá. Paulo diz também: bendito nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais. Às vezes você está aqui vivendo a vida, vivendo as lutas, e só enxerga na perspectiva humana. Mas Deus está dizendo que se você enxergar pela perspectiva de Deus, os seus problemas vão desaparecer. Glória a Deus. Então uma janela aberta nos céus é também uma abertura para que nós enxerguemos as coisas espirituais, mas é também uma abertura para que nós vejamos a história do ponto de vista de Deus. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu enxergava a eternidade como se fosse uma linha reta, sem fim. Até quando eu cresci, fui estudar física e descobri que a eternidade não é um ponto dessa linha. A eternidade é uma outra dimensão, e que Deus olha para o tempo numa outra perspectiva. Ele não está no meio daquela linha, na linha histórica. É por isso que quando Deus abre as janelas dos céus, um profeta pode enxergar o futuro. Porque o tempo é uma dimensão, né? O espaço-tempo é uma dimensão, nós vivemos nele. Mas quando você vai para a dimensão da eternidade, você enxerga o futuro, o passado e o presente como se fosse hoje. Amém ou não? E o que eu quero dizer isso para você, meu amado? Às vezes a gente fica desesperado porque uma coisa acontece, porque fulano ganhou, porque outro perdeu. Eu quero dizer uma coisa para você: a minha vida não depende de Donald Trump, de John Biden, de Bolsonaro ou de quem quer que seja. A minha vida depende do meu Deus que está nos céus, e Ele é Senhor dos senhores e Reis dos reis. Está entendendo, meu amado? Quando você ora para que Deus abra as janelas dos céus, você tem acesso à eternidade, às revelações. Isso não quer dizer que nós aqui na terra não devamos ter posicionamentos concretos em todas as questões. Mas a nossa visão não pode ser limitada a esta visão humana.
Existem pessoas que se desesperam, que morrem quando alguma coisa não dá certo. Nosso Deus está no trono. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor, querido, o máximo que Davi conhecia de lugares altos eram os montes. Mas ele entendeu que Deus não estava no monte, Deus está acima dos montes. Aliás, a Bíblia diz que ele faz da terra o estrado dos seus pés. O teu Deus é soberano, Ele é o Altíssimo, El Elyon, o Deus Altíssimo, é Ele quem é o Senhor da história. Amém, igreja? E quando Deus abre as janelas dos céus, nós passamos a ter esta visão. E às vezes falta para a gente é isso. Você está tão envolvido com a mentalidade desse mundo que você é incapaz de ver acima das coisas. Vocês se lembram quando os sírios estavam invadindo o terreno de Israel? E Geazi, o servo de Eliseu, chegou para ele e falou assim: olha, existem exércitos muito numerosos e nós não vamos poder vencê-los. Eliseu, o profeta, para quem a janela dos céus estavam sempre abertas, ele disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Deus abriu os olhos e ele viu os exércitos de anjos. Eu quero dizer para você, meu querido, às vezes está faltando para você essa visão espiritual. Às vezes o que está faltando para você é você enxergar que você pode estar no meio de uma guerra, de um problema, mas existem anjos de Deus que estão ali operando na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta. Por quê? Basta somente fazer. Está na hora de vencer. Então o que? E a janela vai se abrir. Meu louvor invade o céu. Glória a Deus. Você aplaude o Senhor ou não? Abrir as janelas, portanto, é uma forma de Deus intervir na circunstância do homem. Quando a Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido, mas Ele estende, Ele está literalmente saindo da dimensão eterna para adentrar na dimensão humana e resolver os nossos problemas. Mas muitas vezes o que nós precisamos é que Ele abra a nossa visão, para que nós enxerguemos aquilo que está acontecendo. Amém? As janelas dos céus podem ser abertas. Eu queria agora, em terceiro lugar, fazer uma reflexão sobre a diferença entre uma janela e uma porta, já que essas duas metáforas são muito utilizadas nas Escrituras. Janelas são diferentes de portas, tanto pela sua posição quanto pelas suas funções. Elas são menores em tamanho comparado às portas, e elas também diferem nos propósitos de acesso. Portas, no meu entendimento, representam acesso natural. Camarada, para entrar numa porta, ele não tem que subir numa escada, ele não tem que saltar, ele simplesmente anda horizontalmente e chega e abre a porta. Jesus, para se tornar uma porta, Ele teve que descer dos céus para vir até nós. Sim ou não?
E Jesus disse: quem entrar por mim será salvo. Mas ele está absolutamente disponível para as pessoas. Janelas não. Janelas muitas vezes são colocadas em lugares altos, e você, para subir, você tem que colocar uma escada ou voar, né? Ou saltar muito bem. E tem outro detalhe interessante: a janela não tem maçaneta do lado de fora. Se alguém entrar por aquela janela sem que ela estiver aberta, tem que arrombar e tem que ser como ladrão. Olha o que diz as Escrituras em relação a janelas. Na Arca de Noé, por exemplo, a gente sabe que tinha uma porta só, e essa porta representa Jesus. Mas a arca também tinha só uma janela, e a janela estava no teto, porque Deus não queria que eles olhassem em volta o que estava acontecendo com as pessoas e com o mundo que estava sendo abalado pelo dilúvio. Deus queria que eles olhassem para os céus, porque dele vinha a salvação. Glória a Deus. O significado, portanto, de janelas sempre tem a ver com algo celestial. Janelas são aberturas para o sobrenatural. Janelas são oportunidade para que bênçãos venham. Por exemplo, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esta palavra aqui, no hebraico tem duas palavras para janela. Uma é halom, que é a janela normal, né, na parede. E a outra é arubá, que pode ser traduzida também por escotilha. Então, literalmente, quando Deus fala: me provem, sejam fiéis nos dízimos e as ofertas, e vocês vão ver se eu não vou abrir, escancarar as escotilhas, para que caiam as bênçãos que estão retidas nos céus. Amém ou não? Então, quando nós oramos por janelas, nós temos que entender que janelas não são aberturas naturais. Você não tem acesso através de uma janela naturalmente. Você tem através da porta, você tem um acesso natural, espiritualmente falando. Mas a janela é uma abertura para o mundo sobrenatural, para o mundo espiritual, para o mundo celestial. A quarta reflexão que eu quero fazer é sobre a autoridade para abrir as janelas dos céus. Você precisa ter autoridade para abrir as janelas dos céus. É necessário que ela seja aberta por dentro. Como eu disse, a maçaneta da janela está sempre do lado de dentro. Para alguém abrir, tem que estar do lado de fora, do lado de dentro. Qualquer que tenta abrir a janela por fora é ladrão. Eu quero ler um texto para vocês em Joel capítulo 2, versículo 9. Está falando de um povo que invadiria, né, Jerusalém, dizendo: assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Ou seja, um ladrão pode arrombar uma janela? Pode ou não pode? Pode. Mas se ele entrou pela janela, ele não é convidado, ele é ladrão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O ladrão pode entrar na janela do céu? Pode ou não? Por quê? Porque quem está lá é Deus. Então ele não tem acesso. O que eu quero dizer para vocês é que quando a Bíblia fala das janelas dos céus, ela está querendo que você e eu entendamos uma coisa: ou Deus é que vai abrir, ou não vai rolar. Você não vai tomar a bênção sem que Ele conceda. O ladrão pode entrar pela janela na sua casa e roubar tudo que você tem, mas as janelas dos céus não. As janelas dos céus, se forem abertas, serão
abertas pelo Pai. Quantos aqui querem que as janelas do céu se abram? Então quem é que você tem que convencer? Deus. Você tem que pedir para Ele, meu irmão. Está precisando de uma bênção? Está precisando de um milagre? Que só um milagre pode resolver o teu problema? Querido, só tem um jeito: Deus abrir as janelas dos céus e dizer: vai acontecer. Na vida, né? Às vezes as pessoas dão um jeitinho, querem conquistar uma coisa, fazem uma gambiarra. Aliás, tem muita gente fazendo gambiarra, né? E tentando ter um relacionamento com Deus na gambiarra. Não, querido, não vai rolar. Não vai rolar. Ou você vai buscar a Deus para que Ele abra as janelas, ou não vai acontecer na sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer para que as janelas possam ser abertas na sua vida é entrar pela porta. Jesus é a única porta para os céus. Como eu disse, a janela se abre por dentro. Então primeiro você entra pela porta. A Bíblia diz em João 14:6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, o Pai está nos céus. Se você entrou na presença do Pai, você está do lado de dentro. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: para as janelas do céu se abrirem, você tem que estar do lado de dentro. Amém? Mateus capítulo 16, gente, versículo 19 diz assim: Jesus falando com Pedro, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Espera lá, gente, isso aqui é tremendo. Jesus está dizendo que Pedro teria uma chave do reino, e que aquilo que ele ligasse na terra teria sido ligado nos céus. Espera lá, então quer dizer que a terra comanda os céus. Vejam, o texto diz: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Uau! Pedro, o que você fizer aqui acontece lá. O que você fizer no mundo temporal acontece no mundo eterno. Mas como é que pode, pastor? Você não falou que eu tenho que estar do lado de dentro? Como é que eu posso abrir as janelas dos céus lá? Não, Deus pode abrir, mas será que o texto fala que é Deus? Muitas vezes é Deus que faz, mas muitas vezes é você que faz. E eu vou te provar. Quando você se torna crente, você se torna um ser de duas naturezas. Você se torna um ser que está na terra e ao mesmo tempo está nas regiões celestes. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus foi ressuscitado, né? E diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo estava vivo, mas ele já reconhecia que, embora ele estivesse na terra, ele espiritualmente já estava na presença de Deus, assentado junto com Jesus. Amém, irmãos? Isso significa que quando você crê, quando você anda na palavra de Deus, as bênçãos de Deus, dos céus, podem ser comandadas da terra. Porque você está aqui, mas você também está lá. Glória a Deus! Então isso significa que a Bíblia nos diz que nós podemos receber as bênçãos de Deus, porque Deus abre as janelas dos céus. Mas vejam que esse texto está lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus já me ressuscitou junto com Ele e já nos fez assentar nas regiões celestes. Amém? Então o que eu quero dizer para você é que, como crentes, quanto mais você anda no mundo da fé, no mundo sobrenatural, mais acesso você terá aos recursos que estão na eternidade para trazer no mundo físico. Amém ou não?
Gente, nós estamos numa grande batalha espiritual. A batalha espiritual que está acontecendo nesse mundo é pelas vidas. Quando Abraão entrou numa guerra de 4 reis contra 5 reis para libertar o seu sobrinho Ló, quando eles vencem a batalha, o rei de Sodoma, que representa Satanás, chega para Abraão e fala: vencemos a guerra, o espólio é nosso, fique com todo o dinheiro, fique com o espólio, eu quero as almas. E ali Abraão está diante de 2 figuras, uma que representa Satanás, que é o rei de Sodoma, e o outro que é o próprio Jesus, na minha opinião, que é Melquisedeque. Melquisedeque, Abraão falou: não vou te dar as almas não, pode ficar com o espólio, as almas são minhas. E ali ele encontra com Melquisedeque. Melquisedeque lhe dá o pão e o vinho, que representa a ceia de Jesus, e ele lhe paga o dízimo. E ali Abraão foi abençoado. Queridos, a guerra que está acontecendo nesse mundo é a guerra pelas almas. Então cuidado com a narrativa que você defende, porque se por trás da narrativa que você defende existe alguém querendo roubar as vidas, querendo negar aquilo que Jesus fez e o que o cristianismo fez, cuidado, porque você está defendendo o lado errado. Nós precisamos defender os céus. A minha bandeira é Cristo, a minha bandeira é a palavra de Deus, amém? E as janelas do céu se abrem para uma nação que invoca o Senhor. Por que a América está sofrendo o que sofre hoje? Porque tirou Deus do centro da sua cultura. Primeiro proibiu a oração nas escolas, depois começou a proibir a pregação em lugares públicos. Quanto mais, uma vez perguntaram para a filha do Billy Graham: como é que Deus permite que inimigos do nosso povo entrem aqui e destruam as torres gêmeas desse jeito? Ela falou: Deus? Não fomos nós que tiramos Deus da nossa sociedade? Então quando as bênçãos existiam, não vinham dele, mas agora quando algo acontece de ruim, então é ele que é o culpado. Queridos, enquanto houver crentes de verdade invocando o nome de Jesus e defendendo a bandeira de Jesus, nós ainda teremos uma janela de oportunidade. E eu creio que o Brasil está vivendo uma janela de oportunidade. Então pregue a palavra, porque a palavra que abre as janelas dos céus é a palavra que te dá chaves dos céus, do reino de Deus. Amém, queridos? Quantos aqui podem dizer: eu creio, eu creio? Diga: eu creio. Aplauda o Senhor, porque nós estamos vivendo nisso. A realidade da igreja hoje é que ela está vivendo num mundo de incredulidade e de apostasia. Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então estamos vivendo no meio da frieza, do engano, da apostasia. Mas nós ainda temos as chaves do reino dos céus. Nós ainda temos o chamado, como diz Jesus, e que ensina na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Cuidado, se a tua mente já começou a ser cooptada, transformada, você tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, porque ou você vai ser um transformador, ou vai ser transformado pela mentalidade deste mundo, mentalidade do ateísmo. E eu quero dizer para vocês que a hora que Deus sai de uma sociedade, o que vem como consequência disso é tirania, é violência, é morte. Mas ainda há um povo chamado por Deus para ser resistência. Enquanto a igreja estiver na terra, a igreja vai avançar. E eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo não, porque o meu general é Cristo. Ele nunca perdeu uma batalha, ele continua avançando.
quando você estiver imerso num problema maior que você, lembre-se de quem você é. Lembre-se de onde você está. Se você já entregou a vida para Jesus, você está na terra, mas você também já foi ressuscitado com Cristo nas regiões celestiais. Amém ou não? Glória a Deus, igreja, glória a Deus. Eu não sei se você se alegra com isso. E eu me alegro de estar vivendo nesse tempo, porque nós estamos enxergando as coisas acontecerem. Mas tem muita gente já querendo fugir do mundo, deixar de viver. Não, gente, nós ainda vamos saquear o inferno e povoar o céu. Ainda tem muitas vidas para serem ganhas, amém? Amém, igreja? Há uma janela aberta nos céus para aqueles que creem no nome de Jesus. Então não tenha medo. Não tenha medo. Vamos orar? Ore comigo aqui a oração deste ponto número 4, ponha lá para mim. Vamos orar juntos? Fica de pé, só para descansar um pouquinho. Vamos orar juntos, eu começo, vocês me sigam aí. Pai, eu te agradeço pelo dom da salvação em Cristo. Cristo é o meu caminho, minha verdade e minha vida. Obrigado, Jesus, por me ressuscitar contigo nos lugares celestiais. Eu creio que estou assentado contigo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Eu rendo o meu coração a ti, eu te adoro, que a tua vontade seja feita, que o teu reino venha na minha vida, na minha família, na igreja, na minha nação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar, meu querido. Por último lugar, eu quero falar quando Deus abre as janelas dos céus, grandes mudanças acontecem. Não se iludam. Às vezes parece que Deus não está agindo, mas quando Ele age, mudanças acontecem. Gênesis 7:11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas, janelas dos céus se abriram. Na vida dos impenitentes, daqueles que rejeitaram a palavra, as águas que desceram, tanto dos céus, das comportas dos céus, quanto do abismo, certamente houve um cataclisma, um terremoto poderoso, e as águas que estavam no fundo foram libertas às fontes. Aquelas águas para os impenitentes foram juízo, mas para Noé e para sua família, um homem que creu durante 100 anos, obedeceu naquilo que parecia ser uma loucura, foi uma oportunidade de uma nova vida. Noé não tinha como ir contra o seu tempo, a corrupção que já havia tomado, a proporção que tinha tomado naquele tempo, mas ele foi preservado daquele momento e teve direito a uma nova vida e uma nova oportunidade. A janela dos céus, quando se abre na sua vida, as coisas vão mover, as coisas vão ser transformadas. Quem aqui está precisando de só um milagre pode mudar a tua história? Então espera, porque quando vierem as águas representam a bênção de Deus. Amém? Pode dizer, eu creio. Chuvas na Bíblia representam bênçãos de Deus. Quando Elias proferiu a maldição, ficou 3 anos e meio sem chover. Mas quando ele profetizou a bênção, a chuva foi torrencial. Então, eu quero concluir essa palavra dizendo para você: diga assim: Deus está no trono. Diga: Deus é Senhor. Querido, quando Deus agir, já era. Mas como é que Deus age? Deus age em resposta ao clamor do seu povo. 2 Crônicas 7,14. Eu queria que você ficasse de pé e orasse essa oração comigo.
Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Deus está falando, irmãos. Ele não diz que talvez eu faça. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quantos aqui creem no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso? Ele está dizendo para nós que se nós clamarmos e nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. A minha oração todos os dias é para que Deus tenha misericórdia do Brasil, que esta janela de oportunidade que nós temos de pregar para as pessoas, elas se converterem, não se fecham. Não se fechem. Para elas não se fecharem, o povo de Deus tem que clamar. Então eu quero que você feche os seus olhos agora, meu querido. Primeiro eu vou dar a oportunidade para você que entrou aqui hoje, que precisa desesperadamente das bênçãos de Deus, mas que talvez ainda não tenha entrado pela porta que é Jesus. Se você estiver aqui hoje, nesta manhã, ou você está me vendo aqui, e não tem certeza de que lado que você está, se está do lado de dentro ou de fora, não existe outro caminho para o céu senão Jesus. Então hoje, meu querido, se você quiser entrar pela porta que é Jesus, basta você crer no seu coração que Ele morreu na cruz para salvar você dos seus pecados, e convidar a Cristo para entrar na tua vida, e você poder entrar na presença de Deus. Se há alguém aqui hoje que queira fazer essa oração, a igreja de olho fechado, mas eu preciso saber se há alguém aqui nesse lugar. Levante a sua mão. Se você quiser entregar a vida para Jesus, para estar do lado certo, levante a sua mão onde você está. Graças a Deus por aquela vida. Fique com a mão levantada. Há mais alguém? Há mais alguém? Graças a Deus por essa vida aqui também. Há mais alguém aqui? Desse lado tem alguém, eu não estou enxergando. Graças a Deus por essa vida também. Graças a Deus. A igreja aplauda o Senhor, porque hoje o inferno está sendo saqueado. Você que está me vendo pela internet, você também vai entregar a sua vida a Jesus. E milhares de pessoas têm me dito que tem entregue a sua vida através das palavras que eu tenho pregado. Então orem comigo, põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero entrar pela porta, e a porta é o Senhor. Eu sou pecador, sozinho eu não dou conta, sozinho eu não vou conseguir, Senhor, ser aceito pelo Pai. Mas hoje eu te convido para entrar na minha vida, para ser meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Querido, se você orou assim com sinceridade, a Bíblia diz que o teu nome está escrito no livro da vida, e você entra pela porta que é a salvação através de Jesus, pela fé e confessando como você fez. Mas agora eu quero orar por você, meu querido, para você que precisa de um milagre, para você que precisa que as janelas do céu se abram, para você que precisa ganhar hoje uma visão sobrenatural, você que talvez esteja vivendo as coisas simplesmente pelo natural, e você precisa enxergar pelo sobrenatural. E para que isso aconteça, você tem que ser transportado pela fé para a dimensão do reino sobrenatural de Deus. Se você quer viver essa experiência, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida, através de uma janela aberta nos céus, eu quero pedir que você saia do teu lugar, venha aqui à frente, e eu vou orar por você. Ore comigo, põe a mão no coração, diga: Senhor Deus, eu creio, porque a tua palavra diz
que quando eu me converti, o Senhor me levou para as regiões celestiais, e eu estou em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Senhor, ainda que os meus problemas da terra sejam insolúveis, nada é impossível para Ti. Por isso, Senhor, agora eu abro mão de uma visão humana, parcial, limitada, e Te peço, Senhor, que o Senhor abra os meus olhos, para que eu veja o mundo espiritual. Abra os meus olhos, para que eu entenda o Teu propósito. Senhor, eu oro pela minha vida, pela minha família, mas eu oro também pela igreja do Brasil. Que a igreja abra os olhos, ó Pai, e que veja além, Senhor, de todas as mentiras de Satanás. Pai, eu declaro aqui agora que o Senhor é soberano, soberano na minha vida, soberano no Brasil. Senhor, tem misericórdia da nação brasileira. Dá-nos ainda mais oportunidade para pregar o Teu Evangelho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Diga: eu entrego os meus problemas, eu entrego a minha impossibilidade, e pela fé eu enxergo através da janela da Tua revelação, eu enxergo novos caminhos, eu enxergo as respostas, eu enxergo o inimigo derrotado, eu enxergo as tentativas do diabo de me envergonhar desbaratadas, Pai, porque o Senhor é Senhor da minha vida, o Senhor está no trono, Pai, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai, do Pai Celestial, de quem vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, e que as consolações do Espírito Santo, que habita conosco, esteja conosco. E a minha oração, Senhor, agora, como pastor desse povo, é pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Senhor, num tempo de tanto engano e tanta mentira, que nós vejamos claramente, e que, Senhor, as janelas do céu se abram, tanto para que nós possamos enxergar as bênçãos que já nos foram conquistadas, quanto para que estas bênçãos caiam sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Senhor, fortalece o Teu povo, fortalece a mente do Teu povo, que eles não sejam transformados pela cultura, mas que eles sejam transformadores da cultura, até que Tu venhas, até que Tu venhas, em nome de Jesus.